Olá, meus queridos! Vou falar com vocês hoje sobre escravos ou amigos. Sabe aquele texto de João 15:14? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Em outro, Jesus disse assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha que diferença interessante. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. No primeiro versículo, somos servos pela obediência, nós obedecemos. Mas como amigos, nós fazemos parte da intimidade de Jesus. Não dá para perceber essa diferença? Somos amigos porque fazemos parte da intimidade. Somos servos porque obedecemos, né? Então, como servos, você não sabe, o servo não sabe o que faz o seu senhor. Agora o amigo sabe, né? O amigo tem intimidade. Então, Abraão foi chamado amigo de Deus, né? Deus lhe revelou a destruição de Sodoma e Gomorra antes de acontecer. Isso fala de intimidade. O próprio Deus disse assim: ocultarei eu a Abraão alguma coisa, visto que Abraão vai ser uma grande nação e que ele há de ordenar os seus filhos após dele para que obedeçam a minha palavra, guarde os meus mandamentos? Não vou fazer isso. Eu preciso revelar a Abraão meu propósito de destruir Sodoma e Gomorra. E aí entra uma coisa interessante nessa intimidade de Deus com Abraão, que é exatamente o argumento e o questionamento de Abraão com Deus. Deus poderia ter dito assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão ter dito assim: ok, Deus, tudo bem. Aí Abraão se inquietou com aquilo e disse assim: não, Deus, mas e se lá tiver 50 justos? Você poupa a cidade por causa de 50 justos? Aí Deus parou e disse: sim, eu poupo a cidade por causa de 50 justos. Só que em Sodoma não tinha ninguém justo. E quando Deus propõe destruir uma cidade, ou destruir uma nação, ou destruir um povo, é porque o nível de degradação moral e espiritual já chegou a zero. Era isso que acontecia em Sodoma e Gomorra. Tanto é que Abraão foi descendo o número até chegar a 5. E Deus disse ainda. Olha como que é a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que a misericórdia triunfa do juízo, ela vai na frente do juízo. Então Deus disse: não, por 5 eu não destruo. Mas aí não tinha. Ou seja, e aí por amor a Abraão, né, Deus manda tirar de Sodoma a família de Ló. Ele e a sua mulher, os seus filhos. A mulher não saiu porque ela olhou para trás, né? Abraão tinha essa intimidade com Deus. Moisés, os textos na Bíblia, no Êxodo fala, e em Hebreus fala que ele falava com Deus face a face, como um homem fala com seu amigo, né? Olha o nível de intimidade. O pastor Bill Johnson, ele fala que Deus funde, né, a nossa mente e a nossa teologia, quando, por exemplo, após Moisés argumentar com ele sobre não destruir o povo, né, o texto diz: e o Senhor desistiu do mal que tinha pensado fazer ao seu povo. Esse texto de Êxodo 32:14 foi após Deus ter cirado muito com o povo, e aí Moisés intervém, porque Deus fala: eu vou destruir esse povo que eu tirei do Egito. Aí Moisés intervém e fala assim: não, Deus, mas o que vão as nações dizer, o que vão as nações falar quando ver que o teu povo foi destruído? Olha que nível de intimidade, de argumentação de Moisés com Deus. É isso que, através de Jesus, há a possibilidade de nós termos com Deus. É isso que Deus espera de nós. Não é uma argumentação maldosa, não é uma argumentação de confronto, é uma argumentação por saber que a mesma proporção do juízo e da justiça de Deus
tem a mesma proporção da misericórdia. Quando Moisés argumenta com Deus, né? Ele está falando, Deus, mas olha o que é que as nações vão dizer se você destruir esse povo que você escolheu, esse povo que você tirou do Egito, né? Então é uma argumentação humilde, né? É possível argumentarmos com Deus? Sim, quando você faz isso com humildade, ou até mesmo por desconhecer o que se passa ou o que pensa que vai acontecer, né? Eu uma vez disse para Deus assim, Senhor, eu não oro mais por isso. Tem tantos anos, Senhor, que eu oro por isso. Então não vou orar mais. Quando estava bem próximo de Deus me dar a vitória, eu desisti. Eu achei que eu ia desistir, entendeu? Mas Deus, que é tão bondoso e tão misericordioso, e que sabia, eu não sabia que a minha vitória estava próxima, mas Ele sabia, né? Mas por tantos anos que passaram, então, Ele próprio não deixou que eu parasse de orar. Quando eu percebi aquilo que eu havia falado com Deus, eu mesmo, 2 semanas depois, eu já tinha retomado o mesmo motivo de oração. E a vitória veio pouco tempo depois. Então, isso é um nível de intimidade e de amizade que nós podemos ter com Deus. É nesse sentido que Jesus nos chamou de amigo, de saber o que Deus vai fazer. E Deus quer revelar para nós os seus segredos. Mas nós ficamos tão distantes às vezes, nós achamos que somos tão indignos, e às vezes somos mesmo, pisamos na bola, não oramos como devíamos, não damos o devido valor à palavra, não cremos como deveríamos crer, né? Que Ele pode fazer, que Ele quer nos usar, né? Deus usou muitos homens do passado e da mesma forma quer usar nós. O apóstolo Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou e por 3 anos e meio não choveu. E ali Elias estava ali determinando um juízo sobre o reinado de Acabe, aquele rei perverso, com aquela mulher perversa, Jezabel. A oração de Elias fez isso. Então olha como que nós podemos interferir. Eu sei que você está orando pelo Brasil, eu sei que você está orando pela nação, nós estamos orando, nós estamos clamando e eu tenho certeza que a mão de Deus intervirá, a mão de Deus virá. Eu tenho certeza disso. Entende? Porque Deus não rejeita um clamor sincero. Por que você está orando? Você está orando por justiça, você está orando pela família, você está orando por equidade, as coisas equilibradas, uma justiça justa, não uma justiça falsa. Você está orando por tudo isso. E Deus está te ouvindo, sabe? É nesse nível, então, que Deus fala conosco. É como se Ele, com todo o seu poder, né, quando nós vamos à presença dele, quando nós cremos, quando nós clamamos, quando nós imploramos, quando nós profetizamos que cremos na palavra, né? É como se ele segurasse um pouco assim o poder dele, a onisciência dele, para nos deixar falar, né? Então Deus muda de ideia com o pedido de Moisés. Vocês concordam comigo? Ele disse, eu vou destruir. E aí Moisés disse assim, não, para, Senhor, peraí, Senhor. Olha o que vão falar, como é que vai ser se tu destruir, né? E Deus não destrói. Deus dá graça para Moisés, Deus fala com ele novamente e não faz aquele intento, né? Então, no momento da desobediência, veja, tanto a justiça, a bondade de Deus, como a misericórdia estão muito presentes, né? Nesse momento que Moisés intervém, dialogando com Deus, pedindo para Deus não destruir, Deus revoga, Deus se arrepende. Está escrito que ele se arrependeu e não mandou a sentença. Mas no momento em que Deus fala com Moisés para ferir para tocar na rocha, que Moisés fere a rocha diante do povo, o Senhor disse assim, você não me santificou diante do povo. Aí Deus dá uma sentença para Moisés. Esse homem que falou com Deus face a face, esse homem que desceu do monte com as tábuas que até hoje seguimos e nações seguem, códigos de lei seguem, códigos civis, né? Seguem as leis dos 10 mandamentos. Naquele momento que Moisés fere a rocha, Deus disse, olha, você não me santificou diante do povo. Por causa disso, eu vou determinar uma sentença sobre você. Você não vai entrar na terra prometida. Você vai avistá-la, mas você não vai entrar. Olha que coisa incrível, né? Então nós temos que entender isso. Há um nível
que nós podemos entrar na presença de Deus e até argumentar? Mas há um nível de obediência também que tem que ter, porque senão a sentença dele e a justiça dele vem contra nós, não é isso? Não é porque você é amigo que você pode tudo. O amigo de Deus não pode tudo, não, né? Então isso é lindo no Evangelho, isso é diferente de qualquer religião. Aqui está a essência da mente liberta da escravidão. Você é amigo na intimidade e servo na obediência. Entende isso? Isso é profundo, não é? Só isso aqui daria um outro estudo, mas depois eu preparo para vocês, né? Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, passe para alguém e seja amigo dele. Ele te chama para ser amigo.